Capítulo 1. Ciro abre a janela para o mundo. Na vastidão do Império Aquemenida, o narrador, Ciro Espitama, dá início a seu relato com um tom melancólico e filosófico, já sendo velho, cego, e se encontrava refugiado em Atenas. Ele é neto de Zoroastro e um diplomata persa altamente educado, que viveu sob os reinados de Dário e Xerxes. Sua vida, desde a infância, foi moldada pelas forças políticas e espirituais de sua época. Ele não escreve para os gregos ou para os persas, mas sim para o futuro. Através de suas memórias, quer iluminar um mundo perdido de ideias, encontros e tensões entre as grandes civilizações. Ele é amigo de Demócrito e protegido por Artaxerxes, mas a intriga política o levou ao exílio. Já velho, reflete sobre a cegueira, que considera uma libertação da distração sensorial. O véu nos olhos, agora lhe permite ver com clareza aquilo que os olhos abertos antes obscureciam, os padrões profundos da história. Através dele, acompanhamos não só o curso de um império, mas o nascimento de ideias filosóficas, religiosas e políticas fundamentais à civilização. O mundo de Ciro é um mosaico de culturas, o zoroastrismo na Pérsia, o confucionismo na China, o budismo na Índia, a filosofia grega e até as ideias de judeus e egípcios. Por ser neto de Zoroastro, carrega uma tensão pessoal entre fé e razão, entre revelação divina e observação crítica. Em sua juventude, era inquisitivo e espirituoso, e sua formação foi marcada por um conflito entre a sabedoria sacerdotal e os desafios práticos da diplomacia. Desde cedo, aprendeu que o império era sustentado por mitos, mas que os homens nos bastidores eram guiados pelo medo, pela ganância e por uma vontade insaciável de poder. Na corte de Dário, conheceu o sabor da intriga e a importância da palavra. Como jovem escriba, observava os debates entre os magos, a corte, os generais e os sábios estrangeiros que visitavam Persépolis. Sua avó, mãe persa e fervorosa seguidora de Zoroastro, via nele o escolhido para perpetuar a doutrina de seu avô. Mas Ciro era cético. Embora respeitasse a figura do avô, que fora martirizado pela verdade, sentia que a verdade não podia ser imposta por espadas, e nem por oráculos. Via no fogo zoroastriano uma metáfora poderosa, mas insuficiente. O que é a criação? Perguntava-se. É uma centelha divina? Um acidente cósmico? Ou uma construção humana? Essas questões o assombrariam ao longo da vida. A corte de Dário era ao mesmo tempo fascinante e opressora. Dário, grande rei, proclamava a justiça como fundamento de seu reinado, mas Ciro via como essa justiça era moldada conforme as conveniências do momento. A burocracia era refinada, os escribas controlavam cada tributo, cada soldado, cada edito, e os deuses eram sempre invocados para justificar a expansão. Mesmo a verdade era organizada em tabelas de argila. Apesar da rigidez persa, Ciro cresceu entre diferentes vozes. Havia em sua juventude uma chama de espírito universal. Seu tutor grego lhe ensinou a arte da retórica e da dúvida. Os egípcios lhe mostraram os ciclos da alma. Os medos, com seu pragmatismo montanhês, ensinavam-lhe a suspeitar da metafísica. Ainda assim, Ciro não tomava partido, pois sentia que cada tradição era apenas uma versão de um mistério maior. Quando Dário decidiu expandir o império para além do Indo, Ciro foi nomeado emissário extraordinário. Era um sinal de prestígio, mas também de perigo. Sua primeira grande missão seria visitar a Índia. Antes da viagem, teve uma última conversa com sua mãe, que lhe suplicou que não esquecesse os ensinamentos de Zoroastro. Mas ele sabia que não podia prometer isso. A verdade, se existisse, estava além de livros sagrados. Durante a longa jornada até as fronteiras orientais, Ciro começou a tomar notas sobre os povos e seus costumes. Não era apenas um diplomata, mas um antropólogo primitivo. Anotava as crenças, os gestos, os ritos funerários, os mitos da criação. Quanto mais aprendia,
mas entendia que a criação não era apenas um ato divino, mas um processo constante de reinvenção social e política. Cada povo criava o mundo à sua imagem. Em Táchila, encontrou-se com sábios indianos, entre eles um jovem príncipe inquieto chamado Siddhartha, que falava da dor como condição universal. Ciro ficou fascinado com sua visão. A libertação não era uma dádiva dos deuses, mas um caminho pessoal, de meditação e consciência. Foi o primeiro grande choque com uma verdade alternativa. Como podia haver salvação sem a intermediação divina? Siddhartha dizia que os deuses eram irrelevantes. A iluminação era interior. Ciro questionou se isso era heresia ou sabedoria. Sentiu-se dividido. O fogo de Zoroastro queimava com intensidade, mas a serenidade de Siddhartha era igualmente poderosa. Não havia fanatismo em sua fala, apenas compaixão. Na Índia, conheceu também escolas materialistas que negavam a alma e o além. Para esses pensadores, a criação era um jogo de átomos sem propósito. Essa visão perturbou profundamente Ciro, pois via nela tanto uma ameaça quanto uma lucidez terrível. Após meses de negociações e aprendizados, retornou ao Ocidente com um olhar transformado. Dário ficou satisfeito com os relatos e o designou para uma nova missão, a China. Ciro, cansado mas curioso, partiu para o leste. A travessia foi longa, cruzando desertos e planícies, até chegar à sofisticada corte dos reis do meio. Na China, encontrou-se com Confúcio, um velho sábio que falava da ordem, da virtude, da hierarquia e da responsabilidade moral. Ao contrário de Siddhartha, Confúcio acreditava na sociedade, na família, no papel do homem como pilar do mundo. Era um moralista, mas não um místico. Para ele, a criação não era um mistério a ser desvendado, mas uma ordem a ser mantida. Ciro escutava atentamente, maravilhado com a clareza das ideias. Confúcio dizia que os deuses não importavam. O céu era uma metáfora para a justiça, e o homem virtuoso criava a harmonia. Essa visão encantava Ciro, pois via nela um reflexo da ética zoroastriana, mas sem seus rigores espirituais. No entanto, também sentia a ausência do mistério, da paixão, da transcendência. A China era sóbria, ritualista e prática. O caos era vencido pelo decoro. Enquanto conhecia a diversidade das civilizações, Ciro se perguntava qual é a verdadeira criação. A de Zoroastro, a de Siddhartha, a de Confúcio, a dos materialistas, a dos sacerdotes persas? Ou nenhuma? Começava a entender que a verdade não estava em uma doutrina, mas na própria busca. A criação não era um evento do passado, mas uma tarefa contínua do espírito humano. Capítulo 2. As vozes do Oriente. O regresso de Ciro Spitama da China foi silencioso e reflexivo. Sua mente fervilhava com os ensinamentos de Confúcio, com sua insistência na ordem moral e na virtude como pilares da vida pública e privada. Durante a longa viagem de volta, ele revisitou mentalmente os encontros que tivera, reconstituindo as conversas e os gestos com precisão quase dolorosa. Não havia respostas definitivas, mas sim uma sinfonia de interpretações sobre o homem, o cosmos e o dever. Ao chegar novamente à corte persa, encontrou um império em mudança. Dário envelhecera, mas ainda governava com vigor. A intriga política, no entanto, era mais intensa. Os filhos de Dário disputavam a sucessão, os sátrapas acumulavam poder e os inimigos externos, como os gregos, começavam a desafiar a hegemonia oriental. Ciro percebeu que suas viagens não o afastaram apenas geograficamente, mas espiritualmente da visão imperial da realidade. Foi convocado pelo próprio Dário para um relato de sua missão. Na grande sala do trono, sob colunas esculpidas com touros alados e águias, Ciro falou de forma franca, ainda que diplomática. Explicou os princípios de Confúcio, suas propostas éticas e seu desprezo pelos deuses. Dário ouviu em silêncio, interessado, mas seu rosto revelava uma crescente inquietação.
A verdade filosófica, por mais elevada que fosse, não podia abalar a ordem do império. Ciro foi então aconselhado por seus aliados a manter certa cautela. A corte estava repleta de espiões e sacerdotes hostis às ideias estrangeiras. Muitos o viam como um herege em potencial, alguém que havia absorvido visões contrárias à fé zoroastriana e ao poder do rei. Ainda assim, foi mantido como conselheiro diplomático, embora relegado a funções mais discretas. A sabedoria que havia adquirido se tornava, agora, um fardo. Ele começou então a registrar em segredo suas experiências. Escrevia não apenas sobre os homens que conhecera, mas sobre o fio oculto que ligava todas as tradições. O fogo de Zoroastro, o caminho do Buda, os ritos de Confúcio, todos buscavam organizar o caos do mundo, dar sentido ao sofrimento e propor um ideal de conduta. Mas cada um o fazia de forma única, moldado pelo solo, pela língua e pelo tempo em que surgira. Durante esse período, Ciro reencontrou amigos e inimigos. Um dos mais importantes foi Xerxes, filho de Dário, herdeiro impulsivo e vaidoso. Embora não fosse cruel, Xerxes era ambicioso e desconfiado. Não via com bons olhos a presença de Ciro na corte, e suspeitava de suas ideias. No fundo, desejava um império homogêneo, firme, onde a verdade fosse uma só, a imposta pelo trono e pelos magos. A tensão cresceu quando Ciro foi chamado a arbitrar um conflito religioso, entre sacerdotes zoroastrianos e um grupo de pensadores que defendiam a pluralidade espiritual. Em um concílio secreto, Ciro tentou apaziguar as partes, argumentando que a verdade era grande demais para ser aprisionada por um só nome. Mas os sacerdotes o acusaram de relativismo, e a reunião terminou em insultos e ameaças veladas. Apesar do desconforto, Ciro persistiu. Passou a se reunir com jovens nobres e estudantes, transmitindo o que aprendera no Oriente. Falava do Buda como um homem de compaixão, de Confúcio como um sábio da ordem, de Zoroastro como um profeta da escolha moral. Não fundava uma nova religião, mas semeava a dúvida criativa. Isso lhe valeu novos amigos, e novos inimigos. Em suas noites solitárias, meditava sobre a natureza do poder. Havia compreendido que todos os impérios, por mais grandiosos, eram transitórios. As colunas de Persépolis, embora belas, eram feitas de pedra, que o tempo corroía. A verdadeira criação, pensava ele, era a que se dava dentro da mente, a reinvenção constante da consciência humana. Era ali que os mundos nasciam e morriam. Foi nesse contexto que lhe chegou a notícia do falecimento de Dário. O grande rei partira deixando o trono a Xerxes. O funeral foi majestoso, marcado por rituais ancestrais e proclamações de fidelidade. Ciro, embora triste, sentia um certo distanciamento. Via na morte do rei não apenas o fim de um homem, mas o crepúsculo de uma era. Sabia que Xerxes traria tempos difíceis, menos tolerantes ao debate. De fato, Xerxes assumiu com mãos firmes. Centralizou o poder, reprimiu revoltas e reinstituiu o domínio dos magos. A religião oficial passou a controlar a educação e a justiça. Ciro, percebendo o perigo, afastou-se da corte, refugiando-se em sua casa rural, onde manteve uma pequena escola filosófica. Ali, entre jardins e colunas modestas, ensinava em voz baixa aos que ainda buscavam a verdade. Nesse retiro forçado, ele conseguiu meditar mais profundamente sobre os paralelos entre as tradições. Notava, por exemplo, que tanto Zoroastro quanto Buda falavam da necessidade de libertar o homem do ciclo da dor. Ambos viam a existência como um campo de escolhas morais. Já Confúcio acreditava que a virtude era cultivada na sociedade. Havia um fio ético entre eles, uma busca comum, apesar das formas divergentes. Recebeu então a visita de um viajante grego, jovem, inquisitivo, enviado por Demócrito. Trocavam ideias sobre o átomo, o vazio, o infinito.
Ciro se admirava com a ousadia dos gregos em pensar o cosmos sem deuses. Para eles, a criação podia ser um acaso, um movimento cego de partículas. Era uma ideia radical, mas com uma lógica fria e poderosa. O mundo não era feito para o homem era um acidente do mundo. Essas conversas o lançavam num abismo mental. Se os gregos estavam certos, então todo o esforço moral dos sábios era um consolo, uma ilusão. Mas mesmo que fosse assim, e Ciro não podia dizer com certeza, ainda valia a pena manter acesa a chama da consciência. Era isso que distinguia o homem da pedra, sua capacidade de sonhar, de julgar, de se transformar. A criação era talvez essa faísca rebelde contra o absurdo. Ciro passou a escrever com mais intensidade. Suas memórias ganhavam volume, como uma crônica silenciosa de um mundo em transição. Percebia que estava diante de um novo tempo, em que as velhas certezas caíam. Os deuses já não falavam com tanta clareza. Os reis, antes semidivinos, pareciam cada vez mais tiranos. A filosofia substituía os oráculos e o verbo suplantava. Ainda assim mantinha viva a memória de seu avô. Zoroastro, com seu fogo purificador, continuava a arder em seu íntimo. Não como um dogma, mas como símbolo da luta entre o bem e o mal, entre o conhecimento e a ignorância. Essa luta era eterna, e Ciro sabia que seu papel era manter-se fiel a ela. Não podia converter o mundo, mas podia testemunhar. Foi nessa época que recebeu com surpresa um convite para acompanhar Xerxes em sua campanha contra a Grécia. O rei, desconfiado mas pragmático, reconhecia em Ciro um homem de conhecimento sobre os helenos. Contra sua vontade, mas por dever, Ciro aceitou. Sabia que a guerra seria mais do que um embate de exércitos, seria o choque entre modos de ver o mundo. Assim se preparava para a nova jornada, desta vez, para o Ocidente. Sabia que a Grécia não era uma unidade, mas um tumulto de cidades, ideias e disputas. Ainda assim, esperava encontrar ali ecos da busca que havia perseguido por toda a vida. Afinal, mesmo entre os guerreiros e comerciantes, sempre surgem profetas, filósofos e poetas. Capítulo 3. O encontro com os gregos. A travessia do mar em direção às terras helênicas foi marcada por presságios e silêncios. Ciro Spitama, já maduro e calejado, observava a paisagem mudar com olhos de filósofo. O mar Egeu, pontilhado de ilhas e mitos, parecia abrigar um mundo totalmente distinto do Oriente. Aqui, o céu era mais próximo, o pensamento mais afiado, a palavra mais livre. Mas a liberdade, sabia ele, também trazia o perigo do caos. Ao aportar em Iônia, encontrou cidades gregas sob domínio persa, mas fervilhando com ideias próprias. Mileto, Éfeso, Halicarnasso, em cada uma, o comércio florescia e a filosofia se expandia como labareda. Ciro ouviu falar de Tales, de Anaximandro, de Heráclito. Havia escolas que ensinavam que tudo era feito de água, outras de ar, outras de fogo. Não era um consenso, mas uma disputa constante de princípios, oposto da rigidez oriental. Nas praças e ginásios, presenciou jovens debatendo em voz alta, confrontando mestres, questionando os deuses. Ali, o saber era público, performático. E as palavras voavam como flechas. Ciro ficou particularmente fascinado por Heráclito de Éfeso, a quem conheceu em uma visita discreta. Encontros noturnos, sempre envoltos em penumbra, revelaram um homem solitário, cético, amante da razão, desconfiado de tudo. Heráclito falava do devir, da constante transformação do mundo. Ninguém entra duas vezes no mesmo rio, repetia, olhando fixamente para as chamas de sua lareira. Para ele, a guerra era o pai de todas as coisas. A tensão entre opostos gerava um movimento. Ciro compreendia agora que os gregos não buscavam ordem celeste, mas entendiam o cosmos como uma tensão contínua. A criação era conflito. Enquanto isso,
Xerxes avançava com seu exército colossal. Ciro, embora conselheiro, mantinha-se à margem da estratégia militar. Seu papel era observar, dialogar, recolher impressões. Em Atenas, porém, encontrou resistência. Os helenos estavam determinados a resistir ao poder persa. E mesmo em sua diversidade, os gregos se uniam diante da ameaça comum. A guerra se tornava inevitável. Ciro teve então seu primeiro contato direto com os pensadores atenienses. Conheceu Solon, cuja reputação como legislador ainda ecoava, e ouviu falar de Pisístrato, Clístenes e Péricles. Mas o maior impacto veio do encontro com Sócrates, jovem ainda, mas já inquieto e insubmisso. O diálogo entre ambos foi breve, mas intenso. Ciro tentou expor os princípios de Zoroastro, a doutrina da escolha moral entre o bem e o mal. Sócrates respondeu com perguntas, desconstruindo conceitos, fazendo da dúvida sua lâmina. Fascinado, Ciro compreendeu que a filosofia grega era essencialmente interrogativa. Onde o Oriente proclamava, o Ocidente indagava. Onde Zoroastro dizia escolha o bem, Sócrates perguntava o que é o bem. E esse abismo de método revelava o verdadeiro contraste entre as civilizações, não uma luta de valores, mas de formas de pensar. Com o tempo, Ciro foi introduzido aos círculos pitagóricos. Em Crotona, conheceu discípulos que falavam da música das esferas, da matemática como linguagem divina, da transmigração das almas. Aquilo o remeteu ao Oriente, onde os Brahmanes também criam na reencarnação. Havia ali ecos da Índia, passagens ocultas entre doutrinas que se pensavam separadas. A criação, mais uma vez, surgia como um enigma multifacetado. Mas a guerra se aproximava de forma brutal. Em Termópilas, assistiu de longe à resistência espartana liderada por Leônidas. Foi testemunha do heroísmo e da carnificina. Embora estivesse ali como emissário do império, não podia deixar de admirar o estoicismo daqueles homens, que enfrentavam o destino com firmeza silenciosa. O sangue, pensava ele, era a tinta com que os impérios escreviam sua história. A vitória de Xerxes parecia iminente, mas a resistência grega se intensificava. A batalha naval de Salamina inverteu o curso dos acontecimentos. Ciro, observando das colinas, viu a derrota se desenhar com clareza. Os persas, com sua grandiosidade, haviam subestimado a inteligência tática dos helenos. O mar se tingiu de derrota, e com ele o orgulho do império. Após o fracasso da campanha, Ciro retornou com o exército para a Ásia. Xerxes, silencioso e amargurado, culpava os deuses, os generais, os ventos. Ciro, por sua vez, interpretava os eventos à luz de tudo o que aprendera. O excesso de poder cega, a certeza dogmática leva à ruína. Talvez Heráclito estivesse certo, o conflito move o mundo, e a arrogância o derruba. De volta à corte, encontrou um clima sombrio. O império ainda era vasto, mas ferido. As vozes do medo e da intolerância ganhavam força. Os magos acusavam os gregos de impiedade, e todos os que haviam mostrado simpatia por suas ideias eram vistos com suspeita. Ciro, embora respeitado por seus serviços, passou a ser vigiado. Sua filosofia, antes considerada exótica, agora era vista como subversiva. Refugiou-se novamente em sua propriedade, onde continuou seus escritos. Registrava com precisão de cronista e paixão de filósofo os encontros com Heráclito, Sócrates, os pitagóricos. Comparava as ideias helênicas com as orientais, buscando traçar paralelos e identificar contradições. Começava a entender que a verdade talvez não fosse única, mas um prisma de múltiplas faces. A criação, em seu sentido mais profundo, era talvez a capacidade humana de interpretar e reinterpretar o mundo, à luz de seus próprios mitos. Em sua solidão produtiva, foi visitado por um jovem estudante grego, que se dizia discípulo de Demócrito. Falavam sobre o vazio, sobre os átomos, sobre a possibilidade de um universo sem propósito.
Essa perspectiva causava inquietação em Ciro. Tantas culturas buscando sentido, e agora os gregos sugeriam que não havia nenhum. E mesmo assim, persistiam em pensar, debater, buscar. Isso talvez fosse a centelha da criação, a persistência do espírito humano diante do nada. Um dia, enquanto caminhava entre as colunas gastas de seu jardim, Ciro se deu conta de que não pertencia mais a um único povo, a uma única fé, a uma única linguagem. Era persa, sim, e leal ao seu passado. Mas também era discípulo do Buda, admirador de Confúcio, ouvinte de Heráclito, aluno dos gregos. Era, acima de tudo, um buscador. E nisso, encontrava sua liberdade. Quando notícias da revolta no Egito chegaram, e depois da instabilidade na Babilônia, percebeu que os tempos estavam mudando mais rápido do que os reis podiam controlar. O império começava a rachar e as fronteiras espirituais haviam sido violadas. As ideias cruzavam desertos, mares, montanhas e com elas, novas formas de ver o mundo. Em meio a esse colapso silencioso, Ciro concluiu que havia um padrão oculto em tudo o que presenciara: os homens não buscavam apenas poder ou riqueza, mas também sentido. Essa busca, profunda e contínua, era o verdadeiro motor da criação. Não os deuses, não os reis, não os exércitos, mas a alma humana faminta de compreender. Assim se encerrava para ele uma fase da vida. Já não era mais diplomata, nem mensageiro, nem conselheiro. Era um testemunho vivo de uma época em transformação. Guardava dentro de si os fragmentos de muitas civilizações, as cinzas de muitos deuses, o eco de muitas vozes. E com isso, preparava-se para escrever sua obra final. Capítulo 4. Os ecos da Índia. A longa estrada rumo ao sul do império conduziu Ciro Spitama às terras da Índia, um mundo tão distante das realidades persas e das gregas, onde os deuses vestiam múltiplas formas, e o tempo se dissolvia como areia em rio. Era uma jornada espiritual e diplomática, mas também um retorno às origens esquecidas do pensamento. O mundo indiano, diferente de todos os que Ciro havia conhecido, operava sob leis invisíveis, ritmos eternos, ciclos inquebrantáveis. A chegada foi envolta em sensações novas, aromas intensos, cores flamejantes, línguas que dançavam como música, uma reverência silenciosa ao sagrado em todas as coisas. Cidades como Pataliputra e Benares pulsavam com devoção, onde monges, sacerdotes e mendicantes cruzavam ruas em busca de iluminação. Não havia a rigidez dos templos zoroastrianos, tampouco a lógica dos helenos, mas uma fluidez que acolhia contradições como parte da verdade maior. Ciro foi recebido por estudiosos dos Vedas, que o introduziram aos princípios do Dharma, do Karma, da Moksha. Ouviu dos Brahmanes que toda ação possui uma consequência e que as almas, como rios, seguem seus cursos de acordo com os atos passados. Aqui, o tempo não era uma flecha, mas uma roda, e o universo, uma teia de renascimentos. O nascimento de um homem era apenas uma pausa na respiração cósmica. Com profunda curiosidade, participou de debates filosóficos entre brahmanes e ascetas. A Índia era um campo fértil de doutrinas em confronto: o Vedantismo, o Jainismo, o materialismo Lokayata e, cada vez mais, o budismo nascente. Ciro visitou mosteiros e florestas, ouvindo monges que falavam da impermanência de tudo. Um deles lhe disse: nada há de fixo sob o céu. Nem eu, nem tu, nem o mundo. Essa ideia o perturbou e cativou ao mesmo tempo. Mas o ápice dessa fase da viagem viria com o encontro com Gautama, o Buda, já velho e sereno, cercado por discípulos silenciosos. Ciro teve o privilégio de conversar com ele, não como enviado real, mas como homem sedento de sentido. O Buda falou com clareza e sem mistério. Explicou o sofrimento, a origem do desejo, o caminho da cessação. Para ele, não havia deuses salvadores nem punições eternas, apenas a mente, suas ilusões e a possibilidade de superá-las pela consciência desperta.
Ciro ficou impressionado com a ausência de dogma. O Buda não exigia fé, apenas observação. Se algo não te serve para extinguir o sofrimento, abandona-o. Ali estava uma sabedoria prática e direta, que contrastava tanto com os mandamentos persas, quanto com as disputas lógicas dos gregos. O Buda não queria convencer, apenas libertar. Para Ciro, essa era uma nova face da criação, a libertação pela ausência, o nirvana como desapego do existir. Seguindo viagem, visitou também as escolas de pensamento jainista, onde a vida era respeitada em todos os seus aspectos, até as formigas e os micro-organismos. Ali, compreendeu que a alma poderia ser manchada pela violência, mesmo a mais sutil. Essa reverência ao vivo, ao mínimo e ao invisível, tocou-o profundamente. Recordava-se agora das guerras persas, do sangue derramado, das decisões políticas que ele mesmo ajudara a tomar. Era como se cada ação humana deixasse uma cicatriz no mundo invisível. Em seu diário, Ciro escrevia compulsivamente. Comparava os ciclos hindus com os arquétipos gregos, os preceitos morais de Zoroastro com os caminhos do Buda. Começava a perceber que todas as religiões buscavam uma harmonia universal, mas cada uma desenhava mapas diferentes para alcançar a mesma montanha. E o que diferenciava esses caminhos era o grau de humildade com que abordavam o mistério da vida. A Índia revelou-se como um espelho do mundo interno. Tudo nela parecia simbolizar algo além: os deuses com múltiplos braços, os rios sagrados, as danças rituais. Aqui, o simbólico era concreto, o divino se fazia presente na matéria. Ciro compreendeu que, mais que qualquer outro povo, os indianos haviam feito da criação um teatro vivo, onde o drama cósmico se encenava diariamente. E não era preciso entender tudo, bastava respeitar o fluxo. Durante um festival em Varanasi, viu milhares de pessoas se banhando no Ganges ao nascer do sol. O silêncio que emanava daquela multidão o comoveu. Homens e mulheres, ricos e pobres, todos iguais diante da correnteza. Ali, não havia império, nem hierarquia, nem espada. Somente fé. E essa fé era uma forma de criação, talvez a mais poderosa, a de renovar a própria alma todos os dias diante do infinito. Mas a Índia não era apenas contemplação. Havia conflitos, castas rígidas, disputas entre escolas, reis ambiciosos. Ciro conheceu cortes locais onde a diplomacia era tão complexa quanto na Pérsia. Um rei, impressionado com sua sabedoria, ofereceu-lhe um cargo de conselheiro. Mas Ciro recusou. Não estava ali para governar, mas para aprender. Estava se tornando um eremita, um homem de transição, alguém que atravessava mundos sem pertencer inteiramente a nenhum deles. Antes de partir, teve uma última audiência com o Buda. Este lhe disse: não guardes o que viste como doutrina, mas como perfume. O aroma não é a flor. Que tua sabedoria não se torne prisão. Foram palavras que ecoariam por toda a vida de Ciro. Com o coração pesado e a mente em ebulição, deixou a Índia em direção ao oeste. Levava consigo um baú cheio de anotações, mas mais ainda, uma alma transformada. Durante o retorno, fez um balanço interior. A dualidade de Zoroastro, a razão de Confúcio, a dúvida dos gregos, a impermanência do Buda. Cada um desses sistemas oferecia uma resposta parcial ao enigma da existência. Mas talvez, pensava ele, a criação não exigisse resposta, mas apenas reverência. O ato de buscar já era por si sagrado. Não era o fim que santificava a jornada, mas a própria jornada em seu desdobramento infindável. Ao cruzar as fronteiras do Império Persa, olhou para trás uma última vez. As montanhas indianas desapareciam sob as brumas. Aquilo não era apenas geografia. Era a travessia de um limiar. Voltava ao mundo dos homens, das decisões políticas, das tramas cortesãs, mas já não era o mesmo. Ciro Spitama havia se tornado o que poucos conseguem ser, um cidadão do espírito.
alguém que caminhava entre mundos sem se curvar totalmente a nenhum deles, e com isso, renascia. Capítulo 5. O Reino das Sombras e a Voz dos Sofistas. Ao regressar da Índia, Cyrus Pitama trazia consigo não apenas bagagens físicas, mas um peso intelectual e espiritual que o acompanharia como uma sombra persistente. As doutrinas do Oriente haviam despertado em sua mente um olhar renovado sobre o mundo, mas a volta ao centro político da Pérsia logo lhe recordaria as exigências do real, do imediato, do poder. A alma que havia caminhado entre as setas, agora encontrava-se novamente entre generais e conselheiros, e a delicadeza do espírito era mais uma vez desafiada pela brutalidade das decisões de Estado. O imperador Xerxes havia sucedido a Dário. E com ele vinham novos ventos no palácio de Persépolis, sendo menos tolerância, e muito mais desconfiança. Ciro, antes conselheiro privilegiado, agora era visto com reservas, pois suas ideias haviam adquirido um tom herético para os padrões da corte. O conhecimento que adquirira na Índia e na China, longe de ser celebrado, causava inquietação. O zoroastrismo oficial, embora ainda respeitado, já se via ameaçado pelo pragmatismo e pela intolerância política. Ciro compreendia que a verdade espiritual, tão buscada em suas viagens, era constantemente moldada pelas necessidades do poder. Decidiu então viajar até a costa ocidental, as cidades gregas que haviam resistido aos persas e se tornado o símbolo da independência intelectual. Chegou a Atenas em um momento de ebulição. Lá encontrou um mundo em transição, um espírito inquieto que desafiava as antigas tradições e fazia do pensamento uma arte pública. Diferente das civilizações orientais, onde os mestres falavam à sombra dos templos ou em silêncio monástico, os gregos gritavam suas ideias nas praças, disputavam conceitos como guerreiros em combate. Era uma nova forma de guerra, a guerra das palavras. Em Atenas, Ciro conheceu sofistas, filósofos e oradores. Encontrou-se com Anaxágoras, que ensinava que o mundo não era feito de 4 elementos, mas de uma infinidade de partículas em movimento, organizadas por um nous, uma mente ordenadora. A ideia o fascinou, pois aproximava-se da noção zoroastriana de uma consciência que permeava o universo, mas também trazia a frieza da física e a ausência de valores morais absolutos. Tudo era mente sim, mas sem propósito final. Frequentou também os discursos de Protágoras, que proferia que o homem é a medida de todas as coisas. Para Ciro, aquilo soava como um desafio ao próprio conceito de verdade eterna. Se cada homem fosse o juiz da realidade, então não haveria mais um caminho único, mas milhares de caminhos simultâneos e contraditórios. A verdade, como o tempo, tornava-se fluida. Essa visão relativista provocava em Ciro tanto fascínio quanto inquietação, pois ameaçava destruir as colunas de qualquer fé absoluta. Outros sofistas, como Gorgias, impressionaram-no com sua habilidade de fazer da linguagem uma ferramenta de poder. Com palavras, esses homens conseguiam provar tudo e o contrário de tudo. Diziam que nada existe com certeza, e mesmo que algo existisse, não poderia ser conhecido, e se fosse conhecido, não poderia ser comunicado. Era o niilismo vestido de retórica, e embora muitos os temessem, Ciro os via como espelhos profundos de sua própria crise interior. Durante sua permanência em Atenas, testemunhou a ascensão política de figuras como Péricles, cuja habilidade em equilibrar poder e idealismo o lembrava de Dário, mas com um verniz democrático. A democracia ateniense, no entanto, revelou-se para Ciro como uma ilusão em muitos aspectos. O povo, manipulado por discursos, tomava decisões emocionais e muitas vezes destrutivas. A liberdade que tanto se celebrava nas praças, escondia tiranias sutis, a do consenso, a do aplauso, a da vaidade. Um episódio marcante foi sua visita ao templo de Apolo em Delfos. Ali buscou respostas, ou pelo menos uma síntese de suas jornadas. A sacerdotisa em transe proferiu palavras enigmáticas. Nem homem, nem Deus.
Nem luz, nem sombra. Caminhante entre mundos. Tua criação é o silêncio entre duas vozes. Aquilo o perturbou profundamente, pois condensava toda a sua trajetória. Ele era um intermediário entre culturas, um arauto de visões que nunca se encaixavam inteiramente em lugar algum. Ciro compreendeu que a criação, o título oculto de sua vida e o eixo do universo, não era algo fixo, mas um ato contínuo. As civilizações criavam realidades ao nomeá-las, ao interpretá-las. Os deuses, os sistemas morais, as leis cósmicas, todos eram formas simbólicas, modelos para suportar o caos, mapas mentais para atravessar a vastidão da existência. Em Atenas, isso se tornava explícito, a criação da polis, do logos e da razão como eixo de ordem. Mas o mesmo logos que criava, também destruía. Ciro assistiu a debates onde tradições milenares eram dilaceradas pelo fio da lógica e se perguntava: onde está o limite da razão? Quando o espírito humano perde a reverência e começa a idolatrar sua própria mente? Em muitos aspectos, via nos gregos uma arrogância espiritual, uma certeza de que tudo pode ser explicado, controlado, manipulado. Faltava-lhes o sentido do mistério que havia encontrado na Índia e no zoroastrismo inicial. Antes de partir, conheceu um jovem inquieto chamado Sócrates, ainda desconhecido, mas já provocador. O jovem desafiava a todos, perguntando-lhes o que era a justiça, a verdade, a beleza. Era incômodo, pois fazia as pessoas perceberem que nada sabiam. Ciro viu nele a semente de algo novo, um retorno ao mistério por meio da razão, um movimento dialético entre saber e não saber. Não era um sofista, era outra coisa. Talvez um novo tipo de profeta. Ao se despedir da Grécia, Ciro tinha o espírito dividido. Admirava a liberdade de pensamento, a coragem de questionar tudo, mas via também o risco de que esse questionamento levasse à destruição do próprio sentido. A criação em Atenas era uma chama viva, mas também instável, poderia iluminar ou consumir. E ele mais uma vez partia, não como um discípulo, mas como um observador, alguém que colecionava visões do mundo como quem recolhe espelhos quebrados de um grande templo despedaçado. Ao retornar à Pérsia, soube que Xerxes intensificava os preparativos para a guerra contra os gregos. A diplomacia havia falhado, e a razão havia dado lugar ao aço. Ciro, mais velho, mais cansado, mais sábio, se via novamente diante do abismo entre o ideal e a política. Tinha diante de si uma nova missão: impedir, ou ao menos compreender, o destino de civilizações que marchavam uma contra a outra, não apenas com exércitos, mas com ideias. E assim, o viajante tornava-se novamente mediador. Mais do que isso, tornava-se ele mesmo, um livro vivo, um reflexo da criação em sua forma mais paradoxal, onde luz e sombra, verdade e dúvida, razão e fé, coexistiam em permanente tensão. Capítulo 6. Diante dos tronos do mundo. Atravessando os corredores do tempo, Ciro Spitama reencontrava o centro gravitacional de sua vida, a Pérsia, berço de sua infância, palco de suas primeiras reflexões, e hoje, um campo de tensão entre o que fora e o que se tornara. Um mundo à sua volta parecia outro, mas não inteiramente. A ordem do império mantinha sua espinha ereta, mas os olhos dos poderosos haviam endurecido, e o espírito da corte estava agora menos filosófico e mais bélico. Xerxes em seu trono de ouro, refletia a face do novo império, majestoso, implacável, desconfiado. O ar da corte estava impregnado de rumores, ambições ocultas, jogos diplomáticos que disfarçavam ódios antigos. Ciro, com sua história de viagens e seus contatos com culturas estrangeiras, era visto ora como ativo valioso, ora como ameaça velada. Ainda assim, sua lealdade à casa aquemenida era inabalável, não por conveniência, mas por convicção. Via na Pérsia não apenas uma potência política, mas um eixo de equilíbrio no mundo conhecido. A missão que lhe fora confiada agora exigia mais que palavras. Tratava-se de evitar o conflito com as cidades gregas,
ou ao menos preparar o império para enfrentá-lo com sabedoria. Ciro procurava mostrar que a vitória não viria apenas das lanças e escudos, mas do domínio da mente e da alma. Escreveu para Xerxes um longo relatório, um tratado quase filosófico, onde expunha o espírito grego, sua paixão pela liberdade, sua busca pela glória, sua desconfiança da tirania. Era um apelo à compreensão, e talvez à cautela, mas os deuses da guerra já estavam acordados. A lembrança da derrota persa em Maratona ainda latejava como cicatriz na memória da Pérsia. A elite guerreira queria revanche, glória, subjugação dos helenos. A guerra era inevitável. Ciro então se voltou para uma missão mais elevada: preservar, ao menos, a integridade da alma persa diante da brutalidade do embate. Começou a reunir sábios, conselheiros e sacerdotes para discutir o papel espiritual da Pérsia na criação, não como conquistadora, mas como mediadora entre os povos. Essas reuniões secretas tomaram ares quase iniciáticos. Nelas, discutia-se não apenas política, mas a essência do império. A Pérsia deveria ser a luz contra a escuridão, como Zoroastro ensinara, mas também o equilíbrio entre o caos e a ordem, entre o espírito e a matéria. Falava-se de Aura Mazda, como inteligência criadora, mas também de um princípio invisível, que juntava todas as doutrinas que Ciro conhecera, o Uno que se escondia atrás de todos os nomes. A guerra veio como previsto. A marcha de Xerxes contra a Grécia foi colossal. Uma exibição de poder nunca antes vista. Ciro acompanhou parte da campanha, não como general, mas como observador. Em suas anotações, descreve a grandiosidade e a futilidade de tal empresa. A travessia do Helesponto, os navios colossais, os exércitos multinacionais, tudo simbolizava tanto a glória, quanto a arrogância do império. Na Batalha das Termópilas, Ciro testemunhou a resistência espartana com olhos divididos. Admirava sua coragem, mas lamentava o desperdício de vida. Já em Salamina, quando a frota persa foi derrotada, compreendeu que o império havia ultrapassado os limites de sua própria missão. A criação não se impunha pela força, ela se manifestava no entendimento mútuo, na convergência dos opostos. Após a derrota, Ciro retornou a Susa e então a Ecbatana, onde os ânimos estavam tensos. Muitos buscavam culpados, e sua visão crítica incomodava os conselheiros do rei. Seu prestígio declinava, mas sua serenidade crescia. Sabia que seu papel não era o de comandar exércitos, mas de testemunhar a evolução do espírito humano. Em suas memórias, começou a sistematizar tudo o que aprendera, não como um tratado dogmático, mas como uma tapeçaria de pensamentos entrelaçados por uma única pergunta: o que é o bem? Lentamente, Ciro foi se afastando das intrigas políticas. Buscou a companhia de monges zoroastrianos, de sábios caldeus, de escribas babilônicos. Mergulhou em estudos sobre astrologia, alquimia, medicina. Percebia que todas essas ciências estavam unidas por uma busca comum, a harmonia entre o homem e o cosmos. A criação não era apenas um ato divino do passado, mas um processo contínuo de integração entre o microcosmo e o macrocosmo. Reencontrou velhos amigos, alguns mais céticos, outros transformados pela idade. Debatia com eles não mais sobre política, mas sobre o destino da alma. Era como se, ao se aproximar da velhice, Ciro visse com mais clareza aquilo que os jovens ignoravam, que tudo na vida tende ao retorno, ao silêncio, à origem. A verdadeira vitória, dizia ele, não é conquistar terras, mas pacificar o espírito. Nesse período de recolhimento, recebeu a visita de estrangeiros. Um discípulo de Pitágora, um monge budista errante, um sacerdote egípcio. Cada encontro era um diálogo entre mundos. O pitagórico falava da música das esferas, o budista da vacuidade, o egípcio do renascimento da alma. E Ciro ouvia, ponderava, comparava, tecia pontes. Era o próprio símbolo da criação em movimento, um ponto de encontro entre culturas, filosofias e visões de mundo.
Mas não era apenas contemplação. Ciro ainda escrevia cartas, manifestos e memórias. Sabia que sua experiência precisava ser registrada, não por vaidade, mas como legado. Queria que as gerações futuras compreendessem que o mundo não é uma arena de vencedores e vencidos, mas um campo sagrado onde cada povo cultiva uma flor do espírito. E que todas essas flores juntas formam o jardim da criação. Em uma noite clara, sob o céu estelar de Ecbatana, Ciro teve um sonho. Nele, caminhava por um templo onde estavam reunidos Zoroastro, Confúcio, Buda e um grego desconhecido. Cada um deles falava uma língua diferente, mas todos se compreendiam. No centro do templo havia uma chama, e essa chama era a síntese de todas as verdades. Ao acordar, compreendeu que sua vida não fora um erro, nem uma desilusão, mas uma travessia necessária. E ao olhar para o horizonte, disse a si mesmo: fui embaixador de reis, mas sou agora embaixador da criação. Capítulo 7. Os ecos da eternidade no fim da jornada. Os dias de Ciro Spitama avançavam silenciosos em Ecbatana, envoltos por uma atmosfera de ocaso. A vitalidade do corpo minguava, mas o fogo da consciência queimava com intensidade ainda maior. A mente que atravessara reinos, palácios, templos e desertos agora recolhia-se às palavras escritas, como se soubesse que o último testemunho ainda não fora dado. Seu tempo como embaixador passara. Seu tempo como homem de Estado fora superado pelos fatos. Restava-lhe agora apenas o papel de relator da alma humana diante do destino, cronista da criação em sua marcha silenciosa. Ciro reunia seus escritos em rolos, catalogava ideias, lapidava conceitos, como um escriba do espírito. Seus relatos não obedeciam à cronologia dos reis, nem às genealogias dos impérios, mas à lógica mais sutil das transformações internas, da ignorância à dúvida, da dúvida à busca, da busca à integração. Ele percebia que seu verdadeiro ofício sempre havia sido o de mensageiro entre mundos, não de bandeiras, mas de consciências. E era com essa lucidez que revia cada uma das figuras centrais de sua vida. Dário, o grande rei, surgia agora em suas lembranças como uma síntese de coragem e razão. Um homem que compreendia o equilíbrio entre fé e poder. Em contraste, Xerxes, embora herdeiro legítimo, havia se perdido na vontade por domínio, incapaz de ver que o mundo não se dobrava à sua vontade apenas, mas também à sabedoria. Entre ambos, Ciro percebia o retrato do império como espelho da alma. Quando guiado pela clareza, ele prospera; quando cego de orgulho, ele cai. Relembrou também os encontros com os mestres: Zoroastro, o iniciador da luz; Buda, o guia do vazio; Confúcio, o arquiteto da ordem. Cada um oferecera um modo distinto de viver e compreender a existência. Mas nenhum deles pretendia impor sua visão como absoluta. Todos, de maneiras distintas, chamavam a responsabilidade ética, a introspecção, a harmonia com o todo. Foi essa constatação que mais comoveu Ciro. Em meio às diferenças, havia uma unidade invisível. Um sopro comum no coração de todas as grandes doutrinas. Mergulhou então no estudo profundo da memória. Não a memória dos feitos externos, mas dos estados interiores que viveu. As epifanias em Bactriana, o silêncio sob as árvores da Índia, os debates nas praças da Grécia, os presságios lidos nas estrelas da Babilônia. Cada experiência era como um fragmento de espelho que, ao se unir aos demais, revelava uma imagem maior, a da alma humana em sua incessante travessia em busca de sentido. Foi nesse período que começou a escrever seu grande livro, não um tratado político, nem um diário de viagens, mas um testamento filosófico. Nele, estruturou não apenas os relatos de sua vida, mas as correlações entre os sistemas de pensamento que conheceu. Buscou mostrar que a criação é um processo simultaneamente espiritual e histórico, individual e coletivo, que se desdobra em ciclos. Que os homens criam os deuses, tanto quanto os deuses moldam os homens. Que o mundo visível é uma alegoria da realidade invisível.
Entre os capítulos desse manuscrito figuravam reflexões sobre o tempo, o destino, a morte, a linguagem, os ciclos da história, a ilusão do poder. Escrevia com o cuidado de quem deseja ser lido por gerações futuras, mas também desapegado, pois sabe que a verdade uma vez dita precisa ser deixada livre. Não buscava seguidores, nem discípulos. Seu livro era uma oferenda ao espírito humano, uma espécie de ponte entre mundos como ele mesmo sempre havia sido. Nessa fase final, Ciro também se reconciliou com suas origens. Revisitou sua infância na corte, a figura do avô que o marcara profundamente, e as primeiras intuições de que o mundo era maior que os muros dourados da Pérsia. Entendeu que sua cegueira de nascença em um dos olhos não era uma maldição, mas um símbolo. Via-se agora, como alguém que sempre enxergou o mundo parcialmente e por isso mesmo, aprendera a escutar mais do que ver, a intuir muito mais do que dominar. Um dia recebeu a visita de um jovem escriba, enviado por um dos últimos amigos da corte, para registrar suas memórias em forma de diálogo. Ciro, então já idoso e de fala pausada, ditava com serenidade. O jovem, impressionado com as histórias, muitas vezes interrompia com perguntas, e foi nesses diálogos que o velho sábio teve a oportunidade de revisar, pela última vez, os fios da criação que entreteciam sua jornada. Era como se ao relatar sua vida a alguém mais jovem, sua missão se cumprisse plenamente: transmitir, não impor, compartilhar, não doutrinar. Numa dessas conversas, o jovem perguntou: mas afinal, Senhor, qual é o maior ensinamento que o Senhor colheu de todos esses mestres, reis e povos? Ciro respondeu com simplicidade: que tudo passa. E no entanto, tudo permanece, sob outras formas. Que a criação é como um rio, ora calmo, ora tempestuoso, mas sempre em direção ao mar. E que o segredo não está em deter o curso das águas, mas em aprender a nadar com dignidade. As notícias que chegavam de fora traziam um presságio de novos conflitos. A Pérsia, embora ainda poderosa, dava sinais de desgaste. As revoltas internas aumentavam, as fronteiras eram mais instáveis, e a voz do sábio se tornava cada vez mais baixa. Mas Ciro não temia o fim. Sabia que toda civilização é apenas uma estação na jornada da humanidade. O império passaria, os templos ruiriam, os livros seriam queimados ou esquecidos, e ainda assim, algo permaneceria: a centelha da busca, o eco do espírito. Num de seus últimos escritos ele anotou: nada do que vi foi absoluto. Tudo era símbolo. E no entanto, esses símbolos eram a própria vida. A criação não é uma resposta. É a pergunta viva que pulsa no centro de cada ser. E viver é dançar com essa pergunta, sem jamais prendê-la. Pouco antes de sua morte, numa manhã serena, Ciro pediu para ser levado ao terraço de sua casa, onde podia contemplar as montanhas ao longe. Ficou em silêncio por longos minutos. Depois, ergueu a mão lentamente, como quem agradece a algo invisível. Disse apenas: está completo. E fechou os olhos. Seu corpo foi sepultado com discrição, sem honras oficiais. Mas seu nome ecoaria entre os poucos que souberam compreendê-lo. Seu livro, aquele que ninguém ousava nomear de forma definitiva, circulou em manuscritos velados, às vezes atribuído a outros autores, às vezes confundido com mitos. Mas as ideias contidas nele sobreviveram, como fragmentos de uma verdade que se esconde sob as ruínas da história. E assim, mesmo depois de sua partida, Ciro Spitama continuava vivo, nos gestos dos sábios silenciosos, nos pensamentos de reis justos, nos sonhos dos buscadores de sentido. Porque ele, como poucos, havia compreendido que a criação é infinita, e que nela, cada ser humano ao viver com consciência, se torna também criador. Capítulo 8. O legado das eras e o encontro das almas. O impacto da vida e das ideias de Ciro Spitama não ficou restrito às fronteiras da Pérsia antiga. Seu legado, embora velado e fragmentado, encontrou ecos em muitas culturas e tradições que, séculos depois,
ainda ressoavam com os princípios que ele defendera. Era como se uma voz oculta sussurrasse, através do tempo, um convite à reflexão profunda sobre o papel do homem no cosmos. No mundo heleno, por exemplo, as ideias que Ciro trouxera das suas viagens, seus diálogos com os filósofos e as suas próprias reflexões, tinham entrelaçado-se discretamente com o espírito dos pensadores gregos. Platão, Aristóteles, Heráclito e outros grandes nomes da filosofia parecem ter incorporado, consciente ou inconscientemente, fragmentos do pensamento persa e oriental, fazendo da Grécia um caldeirão de influências convergentes. O encontro entre o Oriente e o Ocidente não era apenas político ou militar, mas sobretudo espiritual e intelectual. A Rota da Seda, que nasceria muito tempo depois, simbolizaria essa ponte entre mundos distantes, uma ponte que Ciro em sua época, já começara a desenhar com suas palavras e suas atitudes. Para ele, nenhuma cultura era isolada. Todas eram tessituras na tapeçaria viva da criação. Entre os sábios da antiguidade, algumas tradições emergiram como filhas diretas daquilo que Ciro representara. A valorização do conhecimento como ferramenta para a paz e a harmonia, o respeito pela diversidade das crenças, o reconhecimento da relatividade das verdades, e a aceitação da morte como transformação, não como fim. Essas ideias ganharam forma em escolas de pensamento que buscavam a sabedoria universal. Na Índia, o budismo continuou a difundir sua mensagem de compaixão e desapego, ao mesmo tempo em que a filosofia Vedanta explorava as profundezas do eu e do absoluto. Na Pérsia, o zoroastrismo perene mantinha viva a chama do dualismo entre o bem e o mal, mas também a esperança na redenção final. Na Grécia, os céticos e os estoicos refletiam sobre o controle das paixões e a conformidade com a ordem natural. Ciro foi, portanto, uma espécie de ponto de convergência, um farol para aqueles que desejavam transcender o conflito e a ignorância. A sua vida demonstrara que a viagem externa, pelos territórios dos impérios, era apenas o palco para a verdadeira jornada interna, aquela que se dá no interior da consciência humana. Seus escritos foram copiados, traduzidos, reinterpretados. Por vezes, associados a nomes lendários ou mistificados em lendas. Por vezes, deixados de lado por autoridades dogmáticas, mas nunca completamente esquecidos. Porque o que Ciro captara e expressara era essencial. O espírito humano, em sua essência, é inquieto, questionador, e busca incessantemente a luz do entendimento. Nos séculos que se seguiram, quando o mundo passou por transformações radicais, as invasões, a queda dos impérios, o surgimento de novas religiões e filosofias, mensagem da criação continuou a pulsar, em vozes sutis e gestos pequenos. A humanidade, em seu constante renovar, mostrava que a verdade não é estática, mas um rio que corre e se desdobra em infinitas possibilidades. E é exatamente nesse ponto que a narrativa de Ciro encontra sua mais profunda significação. Ele não foi apenas um homem de sua época, um diplomata ou filósofo, foi um emissário da humanidade, um símbolo daquilo que todos podem ser quando escolhem transcender as limitações do ego e abraçar a vastidão do espírito. Ao longo desse capítulo, vemos também como as tradições orais e escritas preservaram a memória de sua figura. Os contadores de histórias, os poetas e os historiadores usaram seu nome e suas ideias como base para novos mitos e parábolas, ensinando às futuras gerações o valor da busca pela verdade e da compreensão do outro. Nas sombras da história, Ciro Spitama é visto como o arquétipo do sábio errante, do homem que se recusa a aceitar as respostas fáceis e as verdades absolutas. Sua vida inspira uma reflexão eterna sobre o que significa viver com autenticidade, coragem e humildade. Porque a criação, para ele, não era apenas um ato divino do passado, mas uma responsabilidade presente e futura de cada ser humano. Assim, as sementes que ele plantou, embora dispersas, germinaram em campos variados, na filosofia, na religião, na política, na arte. Cada cultura que floresceu após ele carregou, mesmo que de maneira velada, um pouco da sua luz,
uma centelha da sua chama. E essa centelha, pequena mas resistente, iluminou a caminhada de muitos ao longo dos séculos. O capítulo fecha com uma reflexão sobre a importância de reconhecer o valor das diferenças culturais e espirituais. No mundo fragmentado e turbulento da modernidade, as lições de Ciro ganham novo vigor. Elas nos convocam a redescobrir o sentido da criação não como um dogma, mas como uma experiência viva e aberta, onde cada um de nós é chamado a participar, consciente, da eterna dança do universo. Capítulo 9. O despertar das consciências e a herança do silêncio. Nos momentos finais de seu relato, a figura de Ciro Spitama emerge não apenas como um viajante do tempo e das culturas, mas como um farol para os caminhos que a humanidade ainda havia de trilhar. Seus escritos, impressos com a tinta da experiência e da reflexão, tornaram-se uma espécie de mapa para aqueles que buscavam compreender não apenas o mundo externo mas também o labirinto interior. Ao retornar mentalmente aos momentos decisivos de sua vida, Ciro percebe a importância dos encontros, não apenas com reis e governantes, mas com o silêncio e o mistério. O silêncio, para ele, não é ausência de som, mas presença plena da alma. É nele que as verdades mais profundas emergem, longe das multidões e do clamor das vaidades. Com isso em mente, Ciro dedica suas últimas páginas à meditação sobre a natureza da sabedoria. Ele entende que a verdadeira sabedoria não se impõe, não se conquista pelo poder, mas nasce da humildade de reconhecer os próprios limites. O sábio é aquele que aceita o desconhecido como parte essencial da existência e que, ao mesmo tempo, vive com coragem a sua própria jornada. O diálogo entre razão e fé, tão presente em sua trajetória, ganha uma síntese madura. Ciro propõe que ambas são indispensáveis, complementares, e que a rigidez em aderir exclusivamente a uma ou outra conduz à fragmentação do espírito. A busca por harmonia interna deve ser constante, assim como o exercício da dúvida e da abertura ao novo. Durante esse período, ele também reflete sobre o papel das narrativas coletivas na formação das civilizações. Os mitos, as histórias sagradas, as tradições, tudo isso constitui o tecido que une indivíduos em sociedades. Entretanto, é necessário que cada pessoa saiba interpretar esses símbolos criticamente, buscando o sentido mais profundo e evitando a servidão cega a dogmas e crenças. Ciro examina ainda a questão do tempo. Para ele, o tempo linear é uma construção humana, útil para organizar os fatos, mas insuficiente para captar a realidade da criação. O tempo verdadeiro é cíclico, uma espiral que retorna ao ponto de partida com novos níveis de consciência. A morte, portanto, não é fim, mas passagem para outra etapa da jornada. O legado do velho sábio também inclui um convite à tolerância. Em um mundo marcado por conflitos religiosos e étnicos, a aceitação das diferenças é apresentada como uma urgência moral. Reconhecer que as diversas tradições são expressões variadas do mesmo anseio humano pela transcendência. Isso é um passo fundamental para a convivência pacífica. Entre as linhas finais, surge uma homenagem à liberdade, não à liberdade política apenas, mas à liberdade interior, aquela que permite ao indivíduo pensar, sentir e agir conforme sua consciência. Essa liberdade é o alicerce para a verdadeira criação, pois é através dela que o espírito humano pode manifestar sua essência criativa e transformadora. Através de suas palavras, Ciro inspira o leitor a uma postura ativa diante da vida, a não aceitar passivamente as condições impostas, mas a intervir no curso da história com ética e sabedoria. Ele lembra que a criação não é um ato isolado de um Deus distante, mas um processo contínuo em que cada ser humano participa. Ao final, Ciro deixa uma última mensagem, carregada de esperança e de desafio. Ele exorta os futuros leitores a não temerem as incertezas da existência, mas a abraçá-las como oportunidades para crescimento e aprendizado. A criação, conclui, é um convite permanente para renascer, reinventar e redescobrir o sentido da vida.
Esse capítulo, carregado de reflexões filosóficas e espirituais, é o prelúdio da grande finalização que culmina no reconhecimento do potencial infinito da humanidade. Ciro, em sua sabedoria, apresenta uma visão ampla e integradora que ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço, ressoando como um chamado universal à consciência. Capítulo 10 A aurora do novo homem e a triunfante criação. Ao fechar o ciclo de sua narrativa, Ciro Spitama vê diante de si a imagem do futuro, não como uma predição fixa, mas como um campo aberto de possibilidades, onde o espírito humano pode florescer em novas formas. A visão que ele compartilha é a de um novo homem, despertado para a responsabilidade da criação contínua, consciente de seu papel na teia cósmica. Esse novo homem não é apenas um produto das condições históricas, mas um agente ativo que transforma o mundo através da ética, da razão e da compaixão. Ciro enxerga que a verdadeira grandeza humana não reside no domínio ou na acumulação de riquezas, mas na capacidade de criar sentido, beleza e harmonia dentro e fora de si. Ele revisita as grandes lições que colheu em suas andanças, da austeridade de Zoroastro à serenidade de Buda, do rigor moral de Confúcio à liberdade dos pensadores gregos. Todas essas vozes, embora distintas, convergem para a ideia de que a criação é um ato coletivo e contínuo, que depende da contribuição consciente de cada indivíduo. Nesta fase, Ciro enfatiza a importância do autoconhecimento como caminho fundamental para a verdadeira liberdade. Conhecer-se a si mesmo é abrir portas para o desenvolvimento das virtudes essenciais, coragem, sabedoria, paciência e amor. É através desse processo interno que o ser humano se alinha com a ordem natural e cósmica. Ele também aborda a questão da transcendência da morte. Para Ciro, morrer é assumir uma transformação que faz parte da criação maior, uma passagem para outras dimensões do ser. Essa aceitação libertadora permite que o homem viva sem medo, valorizando cada instante como um presente sagrado. Nas últimas páginas, Ciro dedica-se a um manifesto da esperança, não uma esperança ingênua, mas uma esperança fundamentada na ação consciente. Ele exorta as gerações futuras a romperem com as cadeias do fanatismo, do egoísmo e da ignorância, para construírem uma civilização baseada na justiça, na solidariedade e no respeito à diversidade. A criação, conclui, é o mais sublime dos processos, uma sinfonia que envolve todos os seres e fenômenos. Cada vida é uma nota única, cada gesto uma melodia, e juntos formam a música eterna do universo. É um convite para que cada um assuma seu papel como compositor dessa grande obra. Por fim, Ciro deixa uma mensagem de confiança no potencial humano. Apesar das sombras e das crises, ele acredita que a luz da consciência é indestrutível. A chama da sabedoria e do amor pode ser reacesa a qualquer momento, conduzindo a humanidade a um novo ciclo de paz e prosperidade. A conclusão do livro é um chamado à transformação pessoal e coletiva. O velho diplomata, agora sábio ancião, convida cada leitor a ser co-criador de um mundo onde a dignidade, a liberdade e a verdade prevaleçam. A criação é, portanto, uma tarefa eterna, um desafio grandioso e uma promessa de redenção. Ao encerrar o relato, o espírito de Ciro Spitama permanece como uma presença viva entre as páginas, um testemunho da capacidade humana de superar os limites e alcançar a plenitude. Sua vida e obra são um legado de luz para as eras futuras, um monumento à eterna busca do homem por sentido. Assim, o livro Criação termina com uma nota triunfal, não de vitória fácil, mas de conquista profunda, fruto da perseverança, da sabedoria e do amor. Ele nos lembra que a verdadeira criação está sempre por vir, em cada gesto consciente, em cada escolha ética, em cada sonho realizado. O mundo que nos aguarda é, portanto, uma tela em branco, pronta para ser pintada pelas mãos daqueles que ousam sonhar e agir. E é nessa perspectiva que o legado de Ciro Spitama se eterniza, como um farol que ilumina a jornada da humanidade, rumo a um futuro mais justo, livre e pleno.